Então, o tema lições para a conquista. E o texto que eu quero ler, que vocês vão ver que tem muito a ver com aquilo que eu falei domingo passado, Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 2 a 9. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 a 9. Diz assim a palavra de Deus: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, já tinham passado esses 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome, depois sustentou-os com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. As roupas de vocês não se gastaram, nem os seus pés se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, no seu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês, ou ensina vocês. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, temendo e andando nos seus caminhos, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de águas e de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, de videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Amém? Vocês não entenderam o texto, por isso que vocês ficaram olhando? Meu querido, esse texto que o Senhor está falando, olha, tudo que eu fiz, tudo que vocês passaram, eu conduzi vocês por esse deserto 40 anos, eu provei vocês, eu trabalhei com vocês, eu permiti vocês passarem dificuldades, mas eu sustentei, eu dei alimento, eu quis ensinar algumas coisas para vocês, mas tudo isso com um objetivo. Qual era o objetivo? Qual era o objetivo que Deus os conduziu para o deserto e os provou, e os ensinou, e os testou? Qual era o objetivo? Está nos últimos 3 versículos aí. Qual era o objetivo? Era conduzi-los a uma terra farta, uma terra rica, uma terra onde eles não iam sentir falta de nada. O objetivo de Deus sempre, por mais que Ele nos permita, ou que Ele nos conduza a um deserto por dias difíceis, Ele está querendo nos provar, nos preparar, nos ensinar para aquilo que Ele tem na verdade para nós. O que Ele tinha para aquele povo não era um deserto, o que Ele tinha para aquele povo não era dificuldade, o que Ele tinha para aquele povo não era os 40 anos, não era só maná, não era provisão. Aquilo era um tempo de ensino, de provação, era um tempo de preparação para o que na verdade, o que Deus tinha para eles. O que Deus tinha para eles era uma terra que manava leite e mel, era uma promessa, era uma vida feliz, era uma vida abençoada. E é isso que Deus tem para cada um de nós, é isso que Deus tem para o seu povo. Agora o seu povo fica sempre olhando, não tem água, não tem pão, ai, está escasso, está difícil, ai, parece que nunca vai chegar, quando chega tem gigante. A gente fica assim, e o que Deus está falando? Ele está ensinando algumas coisas. Sabe por quê eu conduzo vocês por esses momentos, por essas dificuldades? Porque é impossível vocês chegarem numa terra que mana leite e mel se vocês não passarem por isso antes. E eu queria falar isso porque o que eu tenho falado é o que Deus tem para nós. Eu falo que Deus tem uma família feliz para nós. Quando eu falo isso, eu não estou falando que é uma família perfeita, ou uma família que não tem problema, porque toda família tem problema, a gente tem dificuldade. Jesus já prometeu isso, é uma promessa, que no mundo a gente vai ter problema, dificuldade, mas nessa mesma promessa, Ele fala para a gente ficar abatido, para a gente ficar depressivo, para a gente, não tem mais jeito, ficar sempre reclamando. É isso que Ele fala?
Não, olha, vocês vão ter dificuldade, vocês vão ter tribulação, no mundo a coisa é complicada, vocês vão passar por deserto, mas tenha bom ânimo, porque assim como eu passei pelo deserto, eu venci, e daí depois me apropriei da terra que mana leite e mel, e assim como eu quero que vocês passem, tenham bom ânimo para passar pelo deserto, porque depois do deserto, tem uma terra que mana leite e mel, depois do Getsemane, depois da cruz, tem um trono, depois da noite de choro, tem um dia de alegria. O povo de Deus parece que não percebe isso. A gente está tão acostumado com dias difíceis, que a gente não se prepara para os dias de vitória, porque os dias de vitória, na verdade, são conquistados durante os dias difíceis. É como a gente age nos dias difíceis. E o que o Senhor quer falar conosco hoje tem a ver com isso. E eu queria tirar algumas lições aqui. O Senhor está lembrando a nova geração e quer lembrar-nos, quer trazer a nossa memória, porque a gente passa por momentos como esse, porque a gente tem que passar por deserto, porque a gente passa por dificuldade. Eu falei que nós estamos num momento de conquista. E quando eu falo isso, que nós estamos num momento de conquista, não significa que não tem luta, porque eu estou falando que nós passamos daquele momento de, vamos ficar rodando em círculo, lá no deserto, ficaram 40 anos, Senhor, dá maná, vamos dar maná, Senhor, agora tá frio, dá uma cobertinha do teu fogo, dá não sei o que, chegou... Deus ali é provisão, é proteção, está provendo, está sustentando. Esse tempo que a gente fica reclamando, que a gente ainda é criança, agora passou, agora está um momento de conquista, que não significa que a gente vai, então agora vamos conquistar. Para conquistar, precisa de fé, precisa de coragem, precisa de amadurecimento, porque para conquistar vai ter luta, vai ter guerra. Para conquistar vai ter gigante, vai ter muralha. Agora, eu só estou apto para conquistar, ou seja, eu só estou apto para vencer os gigantes, para vencer os desafios, se eu fui aprovado no deserto. E é isso, algumas lições. Primeira lição que eu quero tirar aqui desse texto, sobre lições da conquista ou para a conquista. Primeira, é o Senhor que nos conduz para o deserto, meu querido. Primeira coisa que você precisa aprender, tem muita gente que fica assim... meu Deus, olha, o diabo está fazendo isso comigo, fulano está fazendo, fulano fez isso, olha aqui que eu estou passando, por causa de fulano, por causa de ciclano. Pode ser pessoas, por exemplo, você vê que quem que mandou José para o Egito? Foi Deus que mandou José para o Egito? É uma pegadinha, fica todo mundo meio assim. Foi os irmãos que o traíram, que fizeram. Deus queria que ele passasse tudo aquilo. Deus estava conduzindo. Você vê o próprio José falando no final de Gênesis, lá no finalzinho, quando os irmãos, depois que o pai dele tinha morrido, os irmãos todos com medo, e agora ele vai se vingar, porque ele estava cuidando da gente, por causa do nosso pai. Agora o nosso pai morreu. Ele fala, olha, vocês realmente intentaram mal para mim. Vocês me traíram, vocês fizeram um monte de coisa errada, mas na verdade Deus estava no controle de todas as coisas. Deus já sabia que ia ter uma fome na terra, Ele estava, é o versículo, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, que ama Ele. Então pessoas podem tentar mal, pessoas podem estar fazendo mal, pessoas ou situações, mas o seguinte, Deus estava trabalhando. A pergunta, José, um filhinho mimado, já falei sobre isso, já preguei sobre isso, um filhinho mimado, que não tinha noção de nada, estava pronto para fazer, para desempenhar, para ter as conquistas que ele teve lá no Egito, ou o deserto que ele passou no Egito, as situações, as circunstâncias, tudo que ele passou, foi a escola que na verdade Deus estava usando, cada situação, cada sofrimento, para trabalhar nele, para transformar ele no
no herói da sua nação, naquele homem fantástico. Deus, ele faz essas coisas. Você quer Deus, ele usa o deserto como escola. Aqui o Senhor, lembre-se, versículo 2 desse texto que eu li, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Quem estava aquele, nossa, era para eu ter saído desse deserto. Durante 40 anos, quem deixou aquele povo no deserto foi o próprio Deus. Deus tinha falado, não, por causa da incredulidade. E daí você fala, ué, mas por que ele deixou aquele povo se aquele povo não ia entrar na terra prometida? Por que ele deixa 40 anos? Porque durante aqueles 40 anos ele estava ensinando essa nova geração. Essa nova geração, porque aquela antiga geração, ele tinha treinado no Egito. O deserto daquela antiga geração foi o Egito. Tudo que eles sofreram, e daí Deus manda as 10 pragas, eles conheceram Deus lá no Egito, a provisão, o milagre, o sustento, tudo lá no Egito, e aquilo não foi o suficiente para a hora que eles chegaram diante da conquista. Sabe o que aconteceu com aquela primeira geração? Em 40 dias, em 90 dias, eles estavam lá diante da terra prometida, e agora, vamos tomar posse. Ai não, a gente vai ser engolido. Espera aí, o que vocês aprenderam ali no Egito? O que Deus fez? Tudo que vocês viveram? Não. Então, espera aí. Vocês não estão aptos, não. Vamos ficar 40 anos. Eu vou conduzir vocês 40 anos aqui. Para quê? Porque eu vou preparar uma nova geração. Porque daí eu vou mostrar quem eu sou no deserto. Porque quem não conhece o Deus do deserto, jamais vai conhecer o Deus da conquista. Porque se a gente não conhecer e não reconhecer o Deus do deserto, a gente jamais vai ter coragem de enfrentar os gigantes. Porque a gente, por nós mesmos, nós nunca vamos ter coragem de enfrentar os gigantes das conquistas que Deus tem para nós. Você, por você mesmo, você nunca vai ter condição de viver a família que Deus tem para você viver. Você, por você mesmo, você não vai ter condição de viver as promessas que Deus tem para você em todas as áreas da sua vida, porque é mais que abundante, porque condiz, as promessas que Deus tem para você, não condiz com você, condiz com Ele, condiz com a grandeza dEle, condiz com o amor dEle, condiz com o poder dEle. Por isso que muita gente não consegue conquistar, porque está sempre assim, não posso, não consigo, não posso. E Deus manda a gente para o deserto, porque no deserto, Ele se revela a nós, Ele mostra quem Ele é, Ele mostra o seu poder de prover, de sustentar, de nos conduzir. Mas ali enquanto a gente não aprende, vocês vão ter que ficar. Não é o diabo que nos leva para o deserto, meu querido. Mateus 4:1, em seguida, o próprio Filho de Deus, Jesus, foi levado ao deserto, guiado por quem? Em seguida, Jesus foi levado ao deserto, foi levado pelo Espírito ao deserto. Você vai ver na Bíblia, profetas sendo levados ao deserto, você vai ver os discípulos sendo levados para o deserto, você vai ver o povo de Deus constantemente sendo conduzido pelo Espírito, ou por Jesus, ou pelo próprio Deus, sendo guiado pelo deserto. E daí, você acha que vai ser diferente com você, você acha que vai ser diferente comigo, você acha que o que Deus tem para nós, eu coloquei alguma frase aqui, deserto é passagem obrigatória para as promessas de Deus. Não tem, para chegar na terra prometida, para tomar posse da promessa de Deus, existe um caminho, uma passagem obrigatória, que se chama deserto. Jamais vamos chegar à terra prometida sem atravessarmos o deserto. Jamais vamos estar apto para as conquistas sem antes ter passado pelo deserto. Jamais vamos chegar no trono sem antes passar pela cruz. Meu querido, deserto é lugar de escassez, de dificuldades, de impossibilidade, de dependência. Deserto é lugar daquele que a gente percebe que, puxa,
meu dinheiro não dá, não tem recurso, não, e agora? É o lugar do beco sem saída, é o lugar que a gente fica perdido, é o lugar que você, puxa, e agora? Não sei o que fazer. O problema é que nessa hora, é a hora que Deus permite, é a hora que Deus dá assim, a hora, e eu fico assim, quantas pessoas chegam para mim e ficam, pastor, não sei o que fazer. Eu fico assim, tá no ponto certo, é isso que Deus quer. Porque, pastor, você sabe, não, nessa hora Deus te deixa assim, não é para você, e agora, o que eu vou fazer? Deus, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, mas eu sei que o Senhor é o Deus que me conduz para o deserto e que me conduz durante o deserto e que me sustenta durante o deserto e que tem todas as respostas do deserto, que tem um mapa, que sabe, que me sustenta, que vai prover. Então, eu te louvo, eu te agradeço porque eu tenho o Senhor durante o deserto. E é aquele momento que Deus fala, opa, está começando a entender. Agora o grande problema é que a gente no deserto fica desesperado, a gente fica ansioso, vai num, vai no outro, não, então agora eu não sei, então eu vou brigar, eu vou separar, eu vou namorar, eu vou sair, eu vou trocar de emprego, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de igreja, eu vou ficar revoltado, eu vou fazer, e Deus fica assim, então vamos continuar no deserto, até você perceber que no deserto não tem saída. Deserto é você ficar rodeando. Sabe quando você vai sair do deserto? Quando Deus perceber que o motivo para qual Ele te levou no deserto já cumpriu, já foi cumprido. Que é o quê? Por que Deus nos leva para o deserto? É a nossa segunda lição. Para nos provar. Sabe por que Deus nos leva para o deserto? Para nos provar. Versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para quê? Para humilhá-los e pôr vocês à prova. Para quê? A fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não, a fim de conhecer o que estava dentro do coração, o que vai dentro de cada um de nós. Agora o Senhor nos coloca à prova, não porque Ele precisa saber o que vai dentro do nosso coração, porque Ele sabe, Ele sonda o nosso coração. Sabe por que Ele nos leva a passar por prova? Para revelar a nós mesmos o que está dentro de nós. Porque Ele já sabe de todas as coisas. Ele leva a gente para, através das nossas ações e reações, para que a gente consiga perceber, nossa, eu achava que eu tinha fé, eu achava que eu era sábio, eu achava que eu era poderoso, eu achava que eu era isso, eu achava que eu era aquilo. Daí de repente você começa a ver, nossa, acho que eu sou bravo, eu sou orgulhoso, eu sou arrogante, nossa, eu achava que eu tinha fé, mas na hora que eu chego diante de um deserto, eu só sei ficar, Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não sei o que, o Senhor não faz, o Senhor... A hora que eu chego diante da prova, eu fico, o Senhor me trouxe para esse deserto, para quê? O Senhor falou que tinha uma terra prometida, o Senhor tinha promessa, mas agora o Senhor me traz para esse deserto. Espera aí, você não confia em mim? Eu estou te conduzindo para a terra prometida. É que para a terra prometida, para você viver o que eu tenho, eu preciso trabalhar com você, eu preciso provar você. O ouro, para ver se ele é puro, para ser refinado, ele precisa passar pelo fogo. As coisas precisam ser lapidadas. As coisas precisam ser provadas. E essa questão da prova é muito importante, porque você vê, eu conjecturo, eu brinco, falo, Deus sabe de todas as coisas, Deus tem plano de todas as coisas, mas Ele faz tudo. Ele cria Lúcifer de uma maneira toda especial. O ser, talvez depois da Trindade, o ser mais reluzente, mais maravilhoso, a ponto de se chamar Lúcifer, o anjo de luz. Fala que as pedras preciosas, aquilo que enche tanto os nossos olhos, Deus criou as pedras preciosas para enfeitar Lúcifer. Deus cria um ser tão maravilhoso e dá talentos para eles. Ele era
o regente, o músico. A gente vê que música chama tanta atenção. Ele era o cara que ensinava música, que organizava música no céu. E a gente vê, imagina, quem já ouviu corais de anjos cantando, deve ser um negócio, o talento dele. Mas ele não passou pelo deserto antes. Então o que aconteceu? Ele, acho que eu sou muito bom, eu sou muito bonito, eu sou muito... Eu que coloco, eu que organizo esse céu, eu que faço tudo. Então, eu acho que, na verdade, quem merece toda adoração sou eu, porque Deus fica lá no trono, Ele criou todas as coisas, quer que todo mundo fique aqui adorando Ele. Eu acho que é indigno de... Daí Deus cria alguém e fala que Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E daí Deus vem e cria o homem à sua imagem e semelhança. Só que antes de nos colocar para todo sempre com Ele, depois de um pecado, toda vez Ele agora, para que eu e você estejamos para Ele e com Ele para toda a eternidade, Ele tem que nos provar. Ele tem que ver. Agora Ele já sabe aonde está o nosso coração. Nosso coração é corrupto. Nosso coração é mau. Mas Ele quer revelar a nós, para que nesses momentos a gente perceba que no deserto a gente quer matar, a gente quer se vingar, a gente quer odiar, se a gente pudesse, eu vou sair da igreja, eu vou trair, eu vou adulterar, eu vou roubar, eu vou passar perna, eu vou deixar de ir na igreja, eu vou deixar de acreditar em Deus. São tantas as coisas. Mas por que Deus permite isso daí? É tão ruim. Quem já se deparou com a revelação de quem a gente é no deserto? Quem já se deparou que no deserto a hora que você percebe, você está murmurando, você está reclamando, você está... Ai, Deus, não sei o quê, Deus pequeno, a gente está lá, nossa... A hora que está espumando orgulho, porque eu não podia passar, porque olha o outro lá, está espumando inveja, está espumando todas as entranhas ruins que tem dentro de nós. Daí a gente pensa, por que Deus faz isso? Vem a nossa terceira lição. Apenas para nos ensinar. A prova não é para nos reprovar, é para nos ensinar, é para pegar a gente. A hora que a gente percebe que a gente percebe que a gente não é aquilo, ou que a gente não está, que a gente é uma criança, que a gente é mimadinho, que a gente, enquanto está tudo bem, mas quando está tudo mal, a gente chora, a gente esperneia, a gente não é grato, a gente não consegue reconhecer tudo aquilo que Deus já fez. Uma hora a gente está agradecendo pelo casamento, pela família, por tudo que Deus fez. Olha, obrigado pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos, obrigado pela parte financeira, pelo trabalho, obrigado. A hora que começa a desandar, está lá, nossa, que marido, que esposa, que casamento, que filho, que filho não, mas que situação, que tudo, mas espera aí, o que aconteceu? Mudou a gratidão? Por causa do que eu estou passando. Mas o que você está passando, será que não pode ser para provar? Para ver se você continua grato? Para ver se você continua realmente reconhecendo que Deus é soberano sobre você, que cuida de você, que pode continuar sustentando você, cuidando, fazendo milagres que Ele fez outrora? Ele nos leva para o deserto para nos ensinar, para nos levar da infantilidade, da meninice, da carnalidade para a maturidade, para a espiritualidade, para que lá na frente a gente tenha condição de tomar posse de todas as promessas dele. Porque com meninice, com infantilidade, com orgulho, com rancor, com falta de perdão, a gente não tem condição de entrar na terra prometida. Ele está falando para essa geração: olha, se vocês forem como a geração passada, que não reconheceu tudo que eu fiz, vocês não vão conseguir tomar posse da terra prometida. Então, guarde bem tudo que eu fiz. Guarde, ele fala assim, olha, lembre que vocês passaram fome,
mas depois eu sustentei vocês. Lembre que vocês tiveram dificuldades, mas eu não permiti que a roupa de vocês estragasse. Vocês ficaram andando durante 40 anos, vocês sofreram, mas eu cuidei até dos pés de vocês. Ah, não, lembre-se, ele está falando para mim e para você, lembra de tudo isso que vocês estão passando, mas lembre que eu fui com você. Lembre que eu estou sustentando você. Lembra que eu estou cuidando de você, eu estou cuidando do filho, eu estou cuidando do esposo, estou cuidando da família. Eu estou colocando a minha nuvem sobre vocês e estou sustentando vocês. Porque na verdade, o deserto não é para destruir vocês. É apenas para ensinar, provar e para preparar vocês para viver o que eu tenho de verdade. Versículo 3, ele humilhou vocês e os deixou passar fome, depois sustentou-os com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, que nem só de coisa física. Aí isso é o deserto, às vezes vem para mostrar que a gente é muito mais do que físico, a gente precisa muito mais do que dinheiro, do que apenas dinheiro, comida, do que coisas naturais. A gente precisa do sustento do céu, da palavra que sai da boca de Deus. Essa sim consegue nos sustentar e nos manter firme durante toda e qualquer situação durante o deserto. É isso que Deus está falando. Olha, lembre de todos esses ensinamentos. A roupa de vocês não se gastaram, nem os pés de vocês se incharam durante os 40 anos. Saibam, pois, no seu coração que como um homem disciplina ou ensina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, ensina vocês. Por que um pai ensina o filho, meu querido? Por que a gente ensina os nossos filhos? A gente ensina os nossos filhos para que eles vivam o melhor, para que eles consigam usufruir o máximo, o ápice da vida deles. Você vai lá, não faz isso, não pode, porque assim você vai ser prejudicado. Pelo contrário, faz isso, estuda, cuidado com essa amizade, porque essa amizade vai levar você para caminhos que vão te prejudicar. Não chega tarde, você dá horário, você fala que ele tem que estudar, você fala a comida, que ele tem que comer legume, que tem que comer brócolis, não pode comer porcaria, tudo. Por que você faz isso? Porque você quer prejudicar essa criança? Não. Porque você quer que ele seja saudável, você quer que ele cresça saudável, você quer que ele estude nas melhores escolas, você quer que ele tenha o melhor trabalho, você quer que ele namore a melhor pessoa, você quer que ele tenha uma família, por isso que os pais, quando disciplinavam os filhos, eram com essa intenção. Você vê que esse texto aqui fala, assim como um pai disciplina os filhos. Aqui está falando que o pai, Deus não está nem contando com o pai. Hoje não está fora de moda esse texto, porque Deus está aqui. Deus não sei, ele está fora desse. Hoje aqui ele seria, o que é violento? Seria considerado, nossa, esse cara aí, esse Deus aí, pelo amor de Deus, falando de disciplina, esse Deus aí está fora, não tem amor esse Deus. Não, ninguém fala que ninguém amou tanto alguém, a ponto de dar seu filho para morrer no lugar de alguém. Ele nos ama tanto que ele faz isso, porque ele sabe que se a gente não crescer, se a gente não aprender a lidar com algumas coisas, aquilo que ele tem para nos dar, a gente vai perder como um monte de filhinho mimado, quando recebe herança dos pais, quando recebe coisas assim, sem saber, de mão beijadas, quando o pai batalhou para conquistar, para fazer, para construir, porque o pai batalhou. Daí vai um monte dos filhos recebem, brigam por causa daquilo, mas que não pagou, não passou por um deserto, porque os pais passaram pelo deserto por eles. Foi o que aconteceu com o próprio Israel. Aqui já vou para o final, mas aqui já nesse ensino já está bom para eu aplicar.
a geração de Josué. Você vai lá para o final de Josué, começo de Juízes, lê o capítulo 2, capítulo 1 e o capítulo 2, fala que enquanto Josué viveu, toda essa geração serviu ao Senhor. Foi a geração, com exceção a geração de Davi. Davi foi o maior conquistador da história. Israel, quando Davi foi o rei, foi o homem que mais conquistou o espaço, aquilo que Deus delimitou para Josué. Lembra? Ó, teu território vai se estender daqui até lá e não sei o que. Davi conquistou quase totalmente. Mas Josué lá atrás, essa geração de Josué, já tinha conquistado muito, muito, muito. Então a segunda geração mais conquistadora foi a de Josué. Por quê? Eles ouviram, eles aprenderam, eles passaram por o deserto, e eles aprenderam tudo isso. E eles entraram e conseguiram conquistar, tomar posse, foram prósperos. Eles frutificaram. E fala que enquanto Josué viveu, toda aquela geração foi vitoriosa, foi frutífera, foi abençoada. Porém fala que depois nasceu uma próxima geração, que não conhecia Deus, e nem os seus feitos. Ou seja, que não passou pelo deserto. Por quê? Os seus pais conquistaram tudo. Seus pais passaram pelo deserto, aprenderam, entregaram a terra de mão beijada para eles. E eles... estamos aqui conquistando, a gente não precisa buscar, não passar no deserto, vamos fazer o quê? Vamos abandonar esse Deus. E daí eles só começavam, Deus levantava um juiz para se tornar, aquele povo se tornava conquistador, depois de 40 anos, de 50 anos de deserto. Daí Deus levantava um povo que conquistava, porque o deserto, a escola, quando a gente aprende, ela nos deixa apto, capazes de conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós. A igreja de Jesus Cristo hoje não se torna uma conquista, não, a gente não, porque os discípulos conquistaram tudo, porque eles aprenderam a andar com Jesus no deserto. A igreja primitiva, que igreja poderosa, porque tinha perseguição, porque tinha deserto, tinha dificuldades, eles se tornavam homens e mulheres de verdade. Então vamos conquistar, então eu conquisto tudo aquilo que Deus tem para mim. Hoje essa igreja, a igreja de meninos, a igreja de crianças que estão andando de deserto em deserto, porque não estão dispostos a... Não, eu entendi que o deserto é aprendizado. Então, peraí, eu vou ficar mais atento com o deserto. Não, estou aprendendo com o deserto. Já estou saindo do deserto. E agora eu não vou perder mais tempo. Agora eu já vou para a conquista, porque eu entendi que o deserto só serviu para me deixar apto, para me amadurecer, para me tornar um guerreiro. O deserto serve para te tirar do mundo, da escravidão, e te preparar como um soldado, como um guerreiro, para se tornar o maior conquistador da história. Aprender a depender, o deserto te ensina a depender dele. Deus, eu não posso contar com a minha esposa, porque minha esposa está assim, eu não posso contar com meu marido, eu não posso contar com o meu patrão, eu não posso contar com ninguém, eu não posso contar, mas eu sei que eu posso contar com o Senhor. Eu sei que eu posso contar com o Senhor. Eu não posso contar com o deserto, não, mas eu sei que eu posso contar com meu Deus. Eu sei que eu posso contar com o Senhor, que mais cedo ou mais tarde o maná vai cair. Eu sei que mais cedo ou mais tarde o milagre vai acontecer. Eu sei que mais cedo ou mais tarde o Senhor vai fazer, porque o Senhor é o Deus de milagre. O Senhor é o Deus que tem me conduzido durante esse deserto. O Senhor que me trouxe aqui, e o Senhor me trouxe aqui para provar. E eu já vi que meu coração ele é cheio de coisa, mas o Senhor não me traz aqui apenas para mostrar que eu preciso ser transformado. O Senhor me traz aqui para me transformar, para me forjar, para me transformar. Então eu estou aqui porque eu quero ser transformado, porque eu quero viver todas as suas promessas em nome de Jesus. Meu querido, está na hora, eu sinto, esse ano é ano, eu falei, é ano de conquista. Deus está falando, igreja, PIB Pirajuí, você, Marinho, você, o teu nome, é tempo de conquista, mas
Está na hora de você interromper esse tempo de deserto. E como que você vai interromper? Saindo da infantilidade, da meninice, da reclamação, da murmuração, e entender que esse tempo foi para te amadurecer, para te tornar mais forte, para te tornar mais maduro. Agora, se você continuar, não aguento, não, reclamando, murmurando, não entendendo que você é um vaso na mão de Deus. Nós somos barro. E quando a gente se torna barro duro, se não tiver na forma que Deus tem e quer, Ele vai quebrar todas as vezes que for necessário. Sabe quando que Ele vai parar de quebrar a gente? Quando a gente falar assim, então, pode moldar segundo o teu querer, pode fazer, mas a hora que a gente começa a permitir Ele moldar, agora esse vaso está pronto para se tornar aquilo que eu sonhei. E aquilo que eu sonhei é que ele seja um discípulo frutífero, abençoado. E eu estou trazendo por quê? Porque a última lição é isso. Eu estou falando tudo sobre a gente conseguir crescer, ser moldado, ser provado. Porque é o objetivo de Deus. Mas porque Deus permite ou nos lança, nos joga em todo esse processo para te conduzir para um lugar de conquista. O objetivo é para você viver o ápice, para você viver a vida abundante que Ele deu para você viver uma vida feliz. Olha aqui, versículo 6, ele depois de falar para aquela turma, vocês, olha, lembra de tudo desses 40 anos, de como foi o processo, de como eu provei vocês, mas de como eu ensinei, de como eu provi vocês. Versículo 6, obedeçam, então diante disso, obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, temendo e andando nos seus caminhos, pois o Senhor, o seu Deus, Ele permitiu, Ele está fazendo tudo isso com vocês, porque Ele os está levando a uma boa terra, uma terra cheia de riachos e tanques de águas e fontes que jorram nos vales e nas colinas. Naquela época, meu querido, a água era um tesouro, a água era tudo, eu estou levando no lugar que vocês vão ter fartura, é isso que Deus está falando. A terra de trigo e cevada, de videiras, figueiras, de romãzeiras, de uma terra de fruto, vocês não vão ter fome, vocês não vão ter necessidade alguma. E daqui a versículo 9, terra onde não faltará pão, onde vocês não vão ter falta de nada, terra onde as rochas têm ferro, e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Ferro e cobre naquela época era riqueza, até hoje ainda lá tem as minas de cobre, minas de ferro, lá perto do rio, do Mar Morto, ainda se encontra muito ferro, muitos minerais, é o lugar talvez mais rico do planeta, é lá no Mar Morto. O Senhor está falando, olha, o que eu tenho para vocês não é pouca coisa. Ele está falando como se estivesse falando assim, olha, vale a pena o processo, vale a pena, vocês não entendem a disciplina, vocês não entendem porque eu estou trabalhando com vocês, porque eu quero melhor para vocês. Sabe que eu sou uma pessoa que, de vez em quando, não sei se sou só eu, mas de vez em quando eu fico pensando, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar a ter 15 anos, se eu pudesse, o que eu ia fazer diferente? Mas uma das coisas, é isso, é coisa que eu não compreendia com 15, com 20, com 30, com 40 hoje, é entender como esse Deus, tudo que Ele pede, Ele não pede nada para, olha, às vezes a gente fica como líderes, como pastor, não, cuidado com esse namoro, cuidado. Às vezes a gente fica no namoro com essa bagunça que hoje, a sexualidade, com tantas coisas, drogas, vícios, pornografia, e o mundo está assim querendo, sabe fazer o quê? Querendo deixar você no deserto, mas com um olhar assim, tá vendo? E cadê Deus no deserto? Deus não está podendo fazer nada, porque você está no deserto e está murmurando, você está lá, só está saindo
o que está sendo provado, Deus está permitindo. Olha, você está no deserto e estou provando você, mas o que está saindo é só barata, só escorpião, só tudo, e você não deixa. Eu quero te ensinar, mas você não quer. O inimigo está bagunçando essa geração, e a geração não está entendendo que Deus está falando assim: não, eu quero disciplinar, eu quero falar isso não pode, melhor é isso. Olha, deixa eu fazer. Por quê? Porque eu quero que vocês vivam uma vida feliz, como um pai, e eu fico assim, eu acho que a nossa relação com Deus é uma depois da paternidade e maternidade, porque daí quando a gente tem filho, você entende o que você quer para o filho. Você não entendia que os pais, antes de ter filho, você achava que o pai era chato, você achava que o pai pegava no pé, você achava que a mãe, você achava tudo. Ai, não gosto, não quero, dá um tempo, o senhor não sabe, você não entende, não sei o quê. Na verdade, tudo que o pai queria era que o filho fosse o máximo e vivesse o máximo. E quando eu penso nisso, eu venho sempre aquele texto que eu falo: se vocês que são pais maus querem que os filhos de vocês vivam o ápice, quanto mais eu, um pai perfeito. Então o que Deus está falando assim, meus queridos, sabe por que eu levo vocês no deserto? Sabe por que eu conduzo? Sabe por que eu provo? Sabe por que porque eu quero que vocês experimentem a vida que eu sonhei para vocês. Por isso que quando Deus fala, Ele fala sobre vida abundante, vida eterna, vida plena. Ele fala sobre paz, Ele fala sobre, por isso que Ele fala: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Comece a caminhar comigo, comece a me conhecer, que vocês vão perceber que o que eu tenho para vocês é um descanso de alma, é uma alma sem peso, sem culpa, sem depressão, sem desejo de suicídio, sem nada. Vocês vão perceber, o que eu tenho para vocês é uma vida abundante, é uma vida feliz, é uma vida plena, é uma vida que vocês vão querer viver para sempre. É uma vida que vocês vão estar com 84 anos, se vocês pudessem, como meu pai, se ele pudesse, ele ia querer viver 500 anos, e viver feliz. Porque a vida que ele experimenta não é a vida dele, é a vida que ele, depois de deserto, ele enfrenta os gigantes da terra prometida. E aqui eu quero falar, é tempo de conquista, não é tempo, pastor Mário está em tempo de conquista, mas ainda continua matando o gigante. Quando eu falo sobre que é o ano, eu já saí do deserto, meu querido. Quero falar, eu já saí do deserto, mas eu continuo matando os meus gigantes. Gigante a gente vai ter até o final da vida, mas já na terra prometida, usufruindo dos frutos, usufruindo dos riachos, usufruindo da prosperidade, da bênção. Mas daí os gigantes vêm, como sempre, tentando, os filisteus, os inimigos vêm tentando amedrontar. Mas eu falo, não, essa terra é minha, é de direito, eu tomei posse, e quem tem que sair são os gigantes, porque maior é o que está em mim, maior é aquele que luta por mim. Então, eu estou na terra já. Tomei posse da minha família, de uma família abençoada. Eu já tomei posse de uma igreja abençoada. Eu já tomei posse de uma cidade abençoada. Aonde eu estou, eu já estou conquistando, porque isso é promessa de Deus para mim, e Deus quer fazer você isso daí. Deus está falando que esse ano, sai do deserto, amadurece, aprende as lições, e comece sim, a enfrentar os gigantes, mas enfrentar de uma maneira, com a força, com a unção, com a graça e com a maturidade, tudo aquilo que você aprendeu no deserto. Agora está na hora. Dá licença, gigante, porque essa terra é minha. Dá licença, inimigo, porque esse casamento é meu. Dá licença, inimigo, porque esse trabalho é meu. Dá licença, inimigo, porque esses filhos são meus. Dá licença, inimigo, porque essa cidade é nossa, é do Senhor Jesus. Ah, meu querido, Ministério de Louvor,
todo o processo que o Senhor te conduz só tem um propósito, é fazer você experimentar a sua vontade. E a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 1, 2, termino com esse texto. Olha que Paulo está falando. Paulo, um monte de ensinamento, até o capítulo 11, até o capítulo 10, na verdade, um monte de lições. Daí no capítulo 11, ele traz exemplos de homens de fé. Não, eu estou confundindo com Hebreus. Mas assim, Romanos tem os ensinos de Paulo até o capítulo 11, se eu não me engano. E daí com um monte de lições práticas. Algumas lições como essas aqui. E ele chega aqui falando assim: portanto, irmãos. E se eu pudesse falar, portanto, meus irmãos, eu peço pelas misericórdias. Essa língua vou traduzir. Eu peço pelo amor de Deus. É isso que Paulo está falando. Eu peço pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Paulo faz uma analogia, porque antigamente o culto era, as pessoas levavam, o culto era você levar animal e matar o animal. Estou oferecendo essa ovelha, estou oferecendo esse cabrito, estou oferecendo esse boi, eu estou oferecendo, isso é a minha maneira de oferecer o meu melhor. Não, agora não é isso que Deus quer de vocês. Agora o que Deus quer de vocês é um sacrifício, mas não mais de animais. Deus quer um sacrifício de vocês, da vida de vocês, é um sacrifício vivo. Mas como que é isso daí? Como que é esse sacrifício vivo? Que agora o sacrifício vivo sou eu, é você, com uma mente renovada, para que a gente consiga praticar todos esses ensinamentos, para que a gente consiga viver. Porque culto não é só aqui vir, bater palma, levantar a mão e falar glória a Deus. Culto é você, no dia a dia, praticar, viver os ensinos de Jesus. Mas para que ele fala isso? Porque ele pede, pelo amor de Deus, para que a gente se torne esse sacrifício vivo, ou esse culto vivo. Versículo 2. Para que a gente possa não se amoldar, não ter a mente amoldada a esse mundo, a esses ensinos, esses padrões. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. A gente precisa ter uma mente renovada, tirar todos os padrões, todos os ensinos aqui, para a gente conseguir viver os ensinos da palavra de Deus, para a gente conseguir colocar em prática tudo isso que a gente tem falado, né? Desde quando você ouviu a palavra de Deus, tudo isso que Deus tem falado, é você trocar o pensamento do mundo, das internet, de tudo isso, das ideologias, para você viver e praticar os ensinos de Deus, os ensinos da palavra de Deus. Daí você vai se tornar esse sacrifício vivo, e você vai ser esse sacrifício vivo. Mas se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Porque Paulo está falando, pelo amor de Deus, eu vou traduzir esse texto, pelo amor de Deus, gente, tira toda a porcariada que está na cabeça, começa a renovar com as pregações, com a palavra de Deus, com esses ensinos novos, para vocês conseguirem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que Paulo está falando? Para vocês conseguirem tomar posse da terra prometida, para vocês experimentarem todas as promessas de Deus, vocês precisam trocar a mentalidade, vocês precisam renovar a mente, vocês precisam começar a viver esses novos ensinamentos, não só frequentar a igreja, não só assistir um culto, não só achar legal. Vocês precisam começar a tirar toda a porcaria da mente e
e começar a colocar essa nova mentalidade, de que se nós entendermos que vamos passar por tribulação, vamos passar por deserto, mas quem está nos conduzindo é o Senhor, e no deserto vai ter coisa revelada, a gente lá no meio do deserto, a gente vai perceber que a gente precisa perdoar, que a gente precisa parar de ser orgulhoso, que a gente é invejoso, e cada vez que isso for sendo revelado, a gente vai permitir o Senhor nos ensinando, e falando, então para, você precisa crescer aqui, precisa perdoar aqui, precisa aprender a ser humilde aqui, precisa fazer isso, precisa se submeter, precisa aprender a honrar, precisa aprender a amar, precisa aprender tudo isso. Daí conforme você vai aprendendo, agora, você entendeu? Precisa confiar, aprender a ter fé, acreditar que no último momento eu vou agir, Deus vai agir. Não, aprender a não ficar ansioso, e agora? Eu tenho um Deus que é soberano, que cuida de mim. Daí Deus vai falar, está amadurecendo, está crescendo, e está chegando perto do Jordão, agora, pronto, já está pronto, agora você está pronto para experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, toma posse da promessa. Quem quer tomar posse da promessa? Quem vai tomar posse da promessa esse ano? Quem vai tomar posse da promessa esse ano? Eu quero que enquanto eles toquem, eles vão cantar, você vai pensar, qual é a terra prometida tua? Puxa, que música que é? Eu ia pedir essa, eu ia perguntar, vocês conseguem tocar a promessa? Todo mundo está alinhado, a coisa está demais. Eles vão cantar essa música. Enquanto eles cantam essa música, eu quero que você coloque, qual é a promessa? Qual é a terra prometida que Deus quer te levar e que você parece que, eu não saio do deserto, não parece que é impossível viver isso daí. Eu quero te convidar a pensar, e mais do que pensar, sair daqui. Depois eu quero orar, tomando posse. Eu amadureci, eu vou amadurecer, porque eu não quero ficar fora, eu não quero cair no deserto não. Eu quero fazer parte dessa nova geração que vai entrar e tomar posse da terra prometida, que vai tomar posse das suas promessas, de todas as promessas que Deus fez. Eu não quero ficar fora vendo um monte de gente, um monte de jovem, um monte de gente tomando posse, vivendo a vida abundante de Deus, experimentando a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, e eu só assistindo. Eu quero fazer parte dessa geração, eu quero. Você quer? Então enquanto eles cantam, você pode cantar se apropriando disso e trazendo à memória qual é a promessa, qual é a promessa que Deus tem para você e que você quer trazer à existência e tomar posse em nome de Jesus.